Daqui a pouco a gente completa 24 horas do resultado da eleição presidencial e, como bem disse a Dora logo na abertura do programa, o presidente Jair Bolsonaro permanece sem se manifestar publicamente sobre a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso repórter Leandro Magalhães acompanha de perto a movimentação lá no Palácio da Alvorada e fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Leandro, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite a todos. Márcio, antes de tudo, eu vou mostrar aqui, nós estamos numa área aqui no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Esse espaço aqui é para apoiadores, só que nesse momento aqui em Brasília chove muito e há vários jornalistas, colegas, não só da imprensa aqui do Brasil, mas da imprensa também internacional. Mas como foi a agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje aqui em Brasília? Às 9h20, mais ou menos, ele foi para o Palácio do Planalto. Ele se reuniu com alguns ministros e também com assessores próximos. Por volta das 4 horas da tarde, mais ou menos, Jair Bolsonaro retornou aqui ao Palácio da Alvorada. Entraram alguns carros aqui, até então não conseguimos identificar a quem pertencia. Mas desde ontem a informação que eu obtive é que o presidente Jair Bolsonaro vem analisando os dados da votação pelo país, monitorando, olhando cada votação em cada região do país e também a situação em algumas cidades. Mais cedo ele recebeu também os filhos aqui no Palácio da Alvorada, entre eles o filho Flávio Bolsonaro, que fez uma postagem recentemente, quase agora mais ou menos, às 5h30 mais ou menos, no Twitter. Vamos acompanhar. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Pai, estou contigo para o que der e vier. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país, que está dando certo, e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando." Fecha aspas. Agora, uma última informação que eu também consegui obter através de algumas fontes, Márcio, com que eu conversei, é a de que hoje o presidente não fala. Isso foi a própria SECOM, Secretaria de Comunicação, disse que hoje o presidente não vai fazer pronunciamento, mas que deve fazer amanhã ou depois, não há previsão. Mas antes de fazer esse pronunciamento, ele deve se encontrar com apoiadores aqui em Brasília. Não tem nada confirmado até o momento, nem um horário, nem quando isso vai acontecer. Mas essa é a informação que eu obtive de algumas fontes. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Leandro Magalhães, que falou com a gente ao vivo lá de Brasília. Raquel, começo com você. É claro que a gente conhece a personalidade do presidente nesses 4 anos de noticiário. A gente imagina que fosse ser difícil para ele realmente ceder essa vitória. Mas pelo menos um telefonema, ou pelo menos uma palavra pública, nem um telefonema, eu acho que para o adversário que o derrotou, mas uma palavra pública, ele já deveria ter feito, né? Para o bem da transição até, para o bem do país até. Márcio, certamente, mas Bolsonaro nunca se pautou por essas convenções, né? O que eu tenho de apuração nas conversas é que ele está sentindo um pouco da temperatura da sociedade, principalmente o que está acontecendo, a gente vai falar daqui a pouco, nas estradas, porque no sistema político ele não encontrou respaldo para qualquer tipo de contestação da eleição. Dora e eu até conversávamos um pouco antes de entrar, se ele for fazer uma fala hoje, é para reconhecer a derrota e encaminhar a transição, porque é como se manifestou Arthur Lira e todos os outros aliados dele. Então, no sistema político, ele não tem apoio, respaldo para uma fala diferente dessa. Talvez ele esteja aguardando essa temperatura das estradas, desse agronegócio mais aguerrido, que é muito partidário do presidente Jair Bolsonaro, para ver o que ele pode tirar dali. Mas ele esperava esse respaldo político ainda? Então, no setor agrícola, você consegue dividir muito bem o que a gente chama da base, que essa é aguerridamente bolsonarista, muito mesmo, e que está muito com o presidente Jair Bolsonaro e que está ali parando as estradas. Quando a gente fala caminhoneiros, isso é muito misturado, porque o produtor rural hoje, ele transporta muito daquilo que ele produz. E você tem do outro lado as lideranças. As lideranças, até saiu uma nota agora da frente... Mista, não é?
Frente Mista o Yuri Parlamentar até de Defesa. chamou a nossa é um nome enorme. Não, tem o do pessoal que atua, mas agora é a FPA, a Frente Parlamentar. E eu já tinha essa apuração, você tem uma pressão do agronegócio pedindo ao presidente Jair Bolsonaro que faça uma manifestação que reconheça a derrota para desmobilizar as estradas, porque já começa a provocar preocupação e a trazer prejuízos. A safra de soja já foi, então nesse setor não tem uma grande preocupação, mas principalmente ali em Santa Catarina, onde estão os grandes frigoríficos, o pessoal já tinha se antecipado, achando que poderia ter algum problema, tinha colocado um pouco de estoque de grãos dentro dos frigoríficos, mas isso tem um tempo. E realmente pode provocar um desastre. Em 2018, na greve dos caminhoneiros, muitos animais morreram de fome e as empresas tiveram um enorme prejuízo. Então, o que eu estou apurando aqui, conversando com lideranças do agronegócio, é essa pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro para que ele reconheça a derrota, para que se libere as estradas e tudo volte à normalidade. É que eu lembro que ontem, durante a semana, nessa campanha de segundo turno, o presidente do TSE convidou o presidente do Senado, presidente da Câmara, quem pudesse, grandes autoridades, venham aqui ao TSE acompanhar essa apuração. Eu acho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não foi. E foi até surpreendente que logo depois do resultado veio a nota de Arthur Lira reconhecendo a derrota e dizendo não há espaço aqui para questionamento. Te pergunto o peso dessa declaração de Arthur Lira, Dora, primeiro, frente a essa possibilidade que ainda poderia se levantar de Bolsonaro questionar o resultado das urnas. Bom, me surpreende também quando você fez essa pergunta, mas ele ainda esperava o respaldo para qualquer tipo de contestação fora da legalidade. Também me surpreende que o presidente da República tem informação, certo? Com a velocidade em que se manifestaram no exterior, não é? Aqui dentro, a institucionalidade toda, o judiciário inteiro no TSE, então evidentemente que isso estava combinado, isso estava posto. Então, se o presidente sabia, eu acho que ele tinha ainda, sei lá, na cabeça alguma coisa que, não, eu vou agir do meu modo, porque ele não se preparou para a derrota, não tinha algo escrito. O Lula tinha um calhamaço escrito, devia ter outro para a derrota e um para a vitória, ele não se preparou e fica dando esse gap, esse espaço, que à medida que vai passando, ele vai se enfraquecendo, porque os aliados dele, hoje já está o Tarcísio de Freitas dizendo não há contra o que protestar, não há o que protestar. O Marcos Pereira dizendo que São Paulo não será reduto do bolsonarismo. Olha só, então, e esse tipo, se a coisa escalar, se o tumulto escalar, isso não cai na conta do presidente eleito, isso cai na conta do presidente em exercício, que tem a obrigação de garantir o quê? A lei e a ordem. Então, não sei se ele está fazendo essa conta. Só uma pequena observação, ontem à noite, a apuração que a gente tinha é que o entorno do Bolsonaro recomendava a ele, o entorno político, o presidente, reconheça a derrota antes do pronunciamento do presidente americano Joe Biden, que veio 40 minutos depois da vitória, e ele não o fez, está ignorando até agora. Esse é um tema importantíssimo, não apenas para este momento do país, pós-eleição, mas para uma pacificação que a gente espera que aconteça nos próximos meses, para a gente ter uma transição eficiente entre os dois governos e que o novo governo possa começar com o pé direito, fazendo algo importante para o nosso país.